Finalmente ele veio, meu querido Ney Strozak. Difícil trazer esse homem aqui, viu? Ele trabalha, tá ali com o lindo quadro da BJD, da entidade da qual meu querido Ney Strozak é integrante. Ney Strozak, ele só é o advogado do Movimento Sem Terra, do MST, advogado, filho de Sem Terra, doutor em Direito pela PUC de São Paulo, militante da BJD e integrante do grupo Prerrogativas. Meu querido amigo Ney Strozak, seja bem-vindo aqui, tudo bom? Olá, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Opa, o som tá muito baixo, Ney. Baixo? Espera aí que eu vou aumentar aqui. E agora? Melhorou? Você tá com... Fala pertinho do microfone do fone. Olá, e agora melhorou? Agora melhorou, mas você Melhorou. tá no notebook? Não, eu tô num computador, No computador? desktop. Será que se você tirar o fone não melhora de uma vez? E agora? Melhorou? Melhora. Melhora? Melhorou? Tá bom. Isso acontece. Okay. Às vezes o fone piora a situação. Querido Ney, tudo bom? Tudo bem. Uma ótima tarde para você. Que bom te encontrar aqui, finalmente. Você me convidou? Brincadeira. Mas é uma alegria enorme estar aqui com você, Conde, e ouvindo e assistindo as entrevistas anteriores. E hoje é um dia especial, né? Operação contra General. Não é todo dia, viu? Não é todo dia. O Braga Neto... Você sabe que eu tomei um susto quando eu vi aqui essa operação. Ô, Ney, vamos começar nesse tema, então, que é o seguinte. A decisão do Toffoli, a ação da Polícia Federal com o Bolsonaro, delação do Mauro Cid, agora essa investigação da Polícia Federal de corrupção, né, na intervenção militar do Rio de Janeiro na era Temer. Quer dizer, as autoridades brasileiras não vão deixar barato, quer dizer, não vai varrer para baixo do tapete nada disso. Como é que você está vendo essa situação toda? Olha, a grande esperança é que, de fato, não haja impunidade dos generais, assim como houve quando terminou o golpe militar de 1964, com a lei da anistia. A primeira providência dos militares foi salvar o próprio couro, né? Salvar a pele. E aí construíram toda a artimanha da lei da anistia para preservar suas peles. E agora, do ato de 8 de janeiro, e especialmente toda a corrupção que esses generais realizaram durante os 4 anos do Bolsonaro. E a grande esperança é que, de fato, não haja impunidade dos generais. Tem cerca de 1.000 e tantos ali que estiveram presos na Papuda por conta do ato de 8 de janeiro. Alguns foram sendo liberados com a tornozeleira eletrônica. Mas, efetivamente, agora, com a delação premiada do CID, com as buscas e apreensão decretadas no dia de hoje contra o general Braga Neto, e o conjunto de informações que está sendo reunidos nos inquéritos no Supremo, a grande esperança do povo é que, de fato, não haja impunidade para os generais. E na verdade, eles, né, durante os 4 anos do mandato do Bolsonaro, a cada avanço que as organizações conseguiam no lado da democracia, um general vinha e fazia um Twitter. E o mundo jurídico se assustava. O general fez um tweet! Socorro! Agora, se o general fizer um tweet, ninguém vai nem dar bola. Agora, general de tweet e cocô de passarinho é mais eficiente. Mas, então, e essa operação de hoje, e a grande notícia, evidentemente, finalmente o CID se convenceu que não pode, não deve pagar o preço sozinho. E a decisão do Toffoli, que agora as organizações que representam procuradores estão tentando anular. Então, são grandes novidades da nossa República.
A República é empolvorosa. A República resolveu entrar em estado de catarse contínua. Olha, vou aproveitar muito a presença do Ney Strozak aqui. Ô, Ney, vamos falar, tem umas questões técnicas da delação do Cid que eu quero saber o que você pensa, também com relação, enfim, a toda essa cena, né, em que o governo federal, enfim, indicações para o STF, para a PGR e tudo mais. Vamos pegar um pouco a sua visão de estudo. Agora, eu quero fazer uma pergunta muito especial para você nesse momento. Por que na China não tem MST? Ô, pergunta boa pro João Pedro Stedley, viu? O Salles podia dormir sem essa, né? Você estava ali do lado, né? O Ney Strozak estava ao lado do João Pedro Stedley na CPI do MST. Assim, eu chamo aquele momento, o Ney, de aula infinita. Foi tão bom ver o Stedley ali, sabe? Ele foi tão respeitoso, mesmo com as perguntas mais idiotas e tudo mais que aconteceram, né? Agora, a resposta é tão contundente. Conta um pouquinho pra gente. Eu vou colocar imagens aqui. O que faz a falta de conhecimento pelo menos ou de geografia, ou de política, ou de geopolítica, ou conhecimento da história de outros países. Porque imagina um deputado federal, ex-ministro do meio ambiente, não se dar conta que na China teve uma revolução em 1949, uma revolução popular. E evidentemente que nessas circunstâncias, a primeira providência é, no mínimo, fazer uma reforma agrária. Então, uma pergunta, mas espera aí, por que tem um movimento parecido com o MST na China? É pergunta de gente ignorante. Ignorante no sentido de falta de conhecimento. Porque se o Salles tivesse estudado um pouco e pesquisar a China antes de falar mal da China, ele saberia que lá tinha sido feita uma reforma agrária, lá tem 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos, e não tem fome, assim como nós verificamos no Brasil. A China conseguiu resolver esse problema da extrema pobreza. Portanto, as propriedades são pequenas propriedades, onde os camponeses, desde a Revolução de 49 e com a reforma agrária, têm a posse das suas terras. E ali produzem para sua subsistência. Mas você imagina o desafio de um país com 1 bilhão e 400 milhões de seres humanos alimentar toda essa gente. Não é à toa que na China, tudo que diz respeito, que significa proteína, vira alimento. Escorpião, gafanhoto, isso tudo é proteína. Tem que alimentar. Você sabe que aqui na minha terra, aqui no interior de São Paulo, Caçapava, se come inseto também, que é uma iguaria. Não é barato, é o içá. Você já comeu farofa de içá? Não é a tanajura, não? Chamam de tanajura também. A gente chama de içá. Uma formiga desse tamanho. Sim. É uma formigona. Farofa é uma iguaria. E é pura proteína. Sim. Então, e aí com aqueles deputados da base do agro militar, com aquelas perguntas horríveis e estúpidas, tentando desqualificar a China. Bem disso, João Pedro. Peraí, imagina se os chineses descobrem que vocês estão falando mal. Eles estão comprando de vocês aqui no Brasil. Eu vi na hora que ele falou isso, né? Falou assim, eu quero ver se vocês dispensam a China como cliente, né? Se os agronegócios vai querer dispensar a China. Claro que não. É tão doido isso, não? É uma falta, sabe, de noção mesmo, de civilidade. E a CPI, você fez uma observação bem importante, quer dizer, a aula que o João Pedro deu naquela tarde lá na CPI. E antes do João Pedro, o professor José Geraldo Souza Júnior, ex-reitor da UNB, também tinha dado uma aula espetacular sobre as questões agrárias, e tanto é que uma deputada federal lá de Santa Catarina, em certo momento, falou: senhor presidente, nós estamos sendo achincalhados aqui de forma acadêmica. Peço ao presidente que repreenda
a testemunha, porque está fazendo piada com a nossa cara de forma que não conseguimos entender essa piada. E a minha avaliação no MST é que essa CPI, ela teve uma importância para o MST. Veja como são as contradições da luta e dos fatos em geral. Quando se percebe a instalação de uma CPI, e o nome é complicado, porque é Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, comissão de inquérito para o povo não soa muito bem. Então, tinha uma comissão parlamentar de investigação do MST. Mas no andar da carruagem, quando começaram a convocar as pessoas do MST, ou da academia, que é o caso do Zé Geraldo, foi uma oportunidade que sem a CPI nós não teríamos essa oportunidade, que é a oportunidade de falar com as pessoas, mesmo da base do agro-militar. E as pessoas... Depois daquela ida do Stedley, eu falei assim, eu quero uma CPI por semana. O MST fala... É a minha percepção também. Né? Pelo menos uma a cada 6 meses estaria bom. Tá bom, já está de bom tamanho já. Uma tarde toda tendo uma aula com o João Pedro, depois uma outra tarde com o João Paulo, depois com a Rosana Fernandes, lá da Florestan Fernandes, e algumas pessoas que entendem desse assunto da academia. Para a gente seria espetacular. Pode chamar de CPI do MST, não tem problema. E o mais terrível, pro lado deles, é que nas últimas votações teve um empate na votação. E o relatório está para ser apresentado essa semana. É que a CPI ainda não acabou, né? Eles estão vendo como é que vão terminar, porque ficou ruim para eles, né? Para a oposição. Oficialmente termina 19 de setembro. Ou 14 de setembro. Acho que 14 de setembro. 14/9. Esse é o dia limite para apresentar um relatório. E aí o relatório pode ser rejeitado ou aprovado. Ou, se for rejeitado o relatório oficial, a bancada da Democracia e da Liberdade pode apresentar um relatório alternativo, um relatório apresentado naquele momento. E esse relatório pode ser aprovado. Então, nós estamos diante de uma situação bem peculiar, onde, nas últimas votações, teve um empate, 13-13. Em alguns momentos, eles venceram por 14-12. Mas há uma expectativa muito real de que o relatório do Salles pode ser rejeitado. E isso significa uma grande derrota. Além da derrota da narrativa, além da derrota política que eles sofreram quando levaram o Zé Geraldo e o João Pedro e o Stedley, eles poderão ter essa derrota histórica da não aprovação do relatório deles. O Salles e o Zucco estão tentando, com a presidência da Câmara, com Arthur Lira, um outro prazo apenas para a apresentação do relatório. Mas aí é uma manobra que está em andamento entre ontem e hoje, mas talvez não dê certo. E o prazo fatal mesmo seja dia 14 de setembro. Então, ainda nós estamos na expectativa da agenda da eventual sessão de amanhã ou quinta-feira, onde saberemos o teor do relatório que será apresentado na sessão, e aí vai a votação, e a nossa expectativa é que pelo menos tenha um empate. O problema é que se der um empate, 13-13, pelo regimento interno, o relatório é aprovado. Então, nós precisaríamos de um voto a mais para daí não aprovar o relatório. E quem sabe a bancada da Democracia e da Liberdade apresente um relatório substitutivo, e aí esse relatório pode ser aprovado. Mas, de qualquer maneira, aqui entre nós e os nossos ouvintes que estão nos vendo e assistindo, um relatório, e esta é a 5ª CPI do MST. As outras CPIs tiveram relatórios, mas concretamente os relatórios das CPIs que foram aprovadas contra o MST não tiveram relevância nenhuma. Porque o relatório, depois de aprovado, ele é encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, para a Polícia Federal, para a AGU. Mas
essas instituições da República têm ciência de que o relatório é político e que tudo que foi descrito no relatório com relação ao MST é bom. O MST existe para ocupar a propriedade. Tá. E fazer o quê? Não, né? Sabe, então, o discurso da base do agromilitar é um discurso muito parecido com os anos 68, 69, 1970, onde o comunismo está tomando conta do Brasil, a subversão está no campo. Tá, mas concretamente... Eles não se renovam, né? Eles não atualizam nada, fica muito frágil. E os discursos dos deputados da base do agromilitar era, infelizmente, porque isso é um atraso para a sociedade brasileira, era isso. Ah, vocês são comunistas, vocês pregam o comunismo, um negócio nada a ver. Então, deixa eu até trazer. Primeiro comentário da Ana Pimenta aqui, está dizendo: MST está servindo delícias na 35ª Bienal. Aliás, eu tenho visto, vai abrir um armazém do campo aqui em São José dos Campos, me informaram isso, no interior de São Paulo, né? Abriu um em Campinas, o armazém do campo está crescendo. O MST, o João Pedro disse assim, o MST não tem interesse, não é uma empresa, não é... Mas, assim, as pessoas querem tantos produtos do MST que o MST está sendo obrigado a abrir lojas pelo Brasil, Strozak. Como é que é isso? E esse é um grande passo, assim, uma organização que não tem CNPJ, não tem estatuto, não tem conta bancária, mas está movimentando as ideias. E quando falamos de armazém do campo, é uma experiência revolucionária, porque toda venda realizada por qualquer loja do armazém do campo, quem recebe o maior valor é o produtor. Porque as pessoas que estão trabalhando ali, elas não têm um patrão, não têm um dono do armazém. Então, não tem um lucro. O trabalho de trazer o produto, colocar à venda e comercializar não gera um lucro para um dono, para um empresário, para um executivo. O valor gerado pela comercialização remunera a mão de obra do comércio e, fundamentalmente, remunera o produtor. Isso, do ponto de vista do comércio e dentro do capitalismo, é uma revolução, porque é o produtor que ganha o maior valor pelo produto comercializado. É verdade que em algumas situações... com o capitalismo, viu? Por isso que eles têm assustados, né? E não tem um mega empresário, um investidor que fica com parte do lucro das vendas. Não. A mão de obra que é envolvida no comércio, ela tem a sua remuneração e o produtor, alguns produtos até de fato têm um valor um pouquinho acima, se for procurar. Mas o produto ofertado nas lojas do armazém do campo, ele é necessariamente fruto de uma relação estável e igualitária lá na ponte, lá na cooperativa. Na cooperativa não tem trabalho infantil, na cooperativa não tem trabalho escravo, na cooperativa não tem trabalho mal remunerado. E tem um respeito às relações entre as pessoas e o meio ambiente, não há o uso do agrotóxico. Então, veja, o produto, necessariamente, ele terá um valor, talvez um pouco acima de outros produtos que são produzidos em larga escala pela indústria. Mas é incrível que alguns produtos, mesmo sem serem produzidos em larga escala, já estão mais baratos que alguns produtos. Ney, muita gente comenta, queria encontrar produtos do MST, por exemplo, no Carrefour ou no Pão de Açúcar e tudo mais. Isso não é possível, né? Como é que funciona essa questão? Tem uma questão jurídica nisso? Não, é possível. É possível? No Mambo, aqui em São Paulo, já comprei suco de uva da Monte Vêneto, suco de uva da Raiz do Campo. É possível. O nosso problema, de fato, é fazer chegar nessas redes varejistas em larga escala. Mas, sim, o arroz orgânico do Rio Grande do Sul é possível encontrar em algumas redes de supermercado, tipo Carrefour, Mambo e Dia. O leite longa-vida da cooperativa de Santa Catarina é possível encontrar em algumas lojas
desses grandes supermercados. O grande problema é que esses supermercados, pela capacidade deles, eles exigem um lucro muito alto em cada produto. Então, você necessariamente precisa entregar uma grande quantidade de produtos, porque o percentual que eles cobram para fazer o comércio é muito grande. E para o pequeno produtor nem sempre é interessante. Mas em função do sucesso que tem sido e da procura, mesmo não sendo em grande quantidade, acho que eles estão sendo obrigados a deixar ali. Até como um chamariz, né? Sim, eu já encontrei o suco de uva e o mesmo arroz orgânico e o leite longa-vida nessas redes de supermercado aqui em São Paulo. E volta e meia alguém me manda uma fotografia de algum mercado, país afora. Olha, encontrei aqui no mercado, no meu bairro, um leite do MST. Então, já existem produtos nas gôndolas desses mercados. E a tendência é aumentar essa oferta. Por quê? As cooperativas estão discutindo seriamente com o BNDES, com o governo federal, linhas de financiamento para as cooperativas. E veja que no ano passado, 7 cooperativas de produção instaladas em projetos de reforma agrária foram fazer captação de recursos na Bolsa de Valores. E os juros que são pagos pelo acesso a esses investimentos é um juro menor que o mercado financeiro oferece. Então, quando as cooperativas conseguem se organizar e irem na Bolsa de Valores fazer captação de investimento privado, e com a possibilidade de pagamento de juros menores, também é uma revolução nesse mercado financeiro capitalista. E a grande dúvida da imprensa, especialmente do Estadão e da Veja, era: puxa, a Bolsa de Valores vai financiar a invasão de terra da MST. E a Bolsa de Valores, em um primeiro momento, até suspendeu a captação de recursos, porque também se assustou. Mas depois foram investigar e se deram conta: bom, a MST não tem estatuto, não tem CNPJ, não tem conta. Então, como ia financiar a invasão se não tem as principais requisitos para qualquer incentivo à invasão? E cada cooperativa que recebe o valor para o seu investimento tem um compromisso, tem um contrato assinado que precisa pagar de volta o investidor. E, aliás, as pessoas que estão em volta desse projeto, elas estão bem felizes, porque todas as cooperativas estão em dia, todo investidor está recebendo o seu retorno, e mais feliz ainda está o camponês assentado lá. Ney, eu já falei isso antes para você, mas o MST, e falo isso aqui, enfim, quase que todo dia nas minhas reflexões aqui a céu aberto, o MST é a marca mais valiosa do Brasil. É a marca mais importante. É impossível, né? Você contestar esse dado. O MST está do lado do meio ambiente, está do lado do combate à fome, está do lado da democracia, né? Como contestar um movimento desse que foi ganhando tração e robustez ao longo dos anos, né, o Strozak? Ele está no momento de maturidade e muito, muito forte, inclusive do ponto de vista do debate público e tudo mais. A gente está percebendo muito isso. Antes de passar para você, eu quero que você comente essa questão. Deixa eu ir aqui para o bate-papo e dizer para o público aqui, para dar o like na nossa transmissão, para fazer aqui os superchats e os comentários, e dizer para vocês, tudo que vocês sempre quiseram perguntar sobre o MST e nunca tiveram coragem de perguntar, aproveitem e perguntar agora para o nosso Ney Strozak, que está aqui. Olha, o Luiz Almeida já está perguntando: o que o João Pedro tanto mastigava naquela audiência? Era algum energético cerebral? Era algum comprimido de conhecimento? Ou era apenas amendoim para manter lúcido diante de tanta ignorância vindo da base da direita, podre da direita? Deixa eu até colocar na tela aqui. Olha só a cena da ida do João Pedro na CPI do MST. O Strozak é o último é quem paga a conta, você, né, Strozak? O último aqui da mesa, ele estava ali. Quem que era esse que estava no meio de você e do João Pedro? É o Roberto Podival.
Roberto Podival, perfeito, É, advogado também. E que por coincidências da vida é o advogado do Ricardo Salles. Ah, é? É. É Advogado do Salles? advogado Salles, em vários processos, inclusive o processo no Supremo. O Salles que virou réu lator, né? Como diz o lator. a Sâmia Bonfim. Agora, conta pra gente, fala essa história aqui Eu não me lembro de ter visto o Stedley, não estava mastigando, mas o Ney vai dizer pra gente. Agora, o que foi sua função ali, Ney? Você foi requisitado ali? Em que momentos? Como é que foi a sua participação desse depoimento? Tá. Eu sou advogado podemos dizer, do MST, ou no MST, desde 95, quando me formei. Acompanhei as outras várias CPIs. E aí, quando apareceu a aprovação da convocação para o João Pedro, então, eu, com outras companheiras e companheiros, faço uma espécie de coordenação política jurídica do conjunto do MST. E para fazermos o enfrentamento jurídico da CPI, nós montamos um pequeno grupo de uma espécie de coordenação jurídica, que envolve a minha pessoa, o advogado Roberto Rainha, que é meu sócio aqui no escritório, a advogada Giane Álvares, que é minha sócia aqui no escritório, o advogado Patrick Mariano, que também é sócio aqui do escritório, e o Diego Vedovato, que é nosso advogado em Brasília, o advogado Paulo Freire, que trabalha no escritório do César Brito. Então, este era um grupo de uma coordenação jurídica que acompanhávamos as sessões, todas as sessões da CPI do MST. E este grupo tomava as decisões do ponto de vista jurídico de orientação para quem eram os convocados pela CPI do MST. E assim também trabalhamos na condução e da coordenação e da análise do que é que o João Pedro Stedley deveria e poderia falar naquela sessão. Para nossa sorte, nem foi necessário estabelecer alguma espécie de tese para o João Pedro. Nós falamos para ele: olha, João Pedro, teu papel é falar a verdade, conte um pouco tua história e a história do MST, e conte a realidade, qual é a grande luta do MST. Então, do ponto de vista jurídico, para o João Pedro, naquela tarde, não houve necessidade de estabelecer e construir uma grande tese. Pois, olha, conte e fale sobre a tua experiência como integrante da coordenação nacional do MST, que já estamos satisfeitos. E ele seguiu esse caminho aí. Ele, como a sessão começou às 14 e terminou às 20, ele pediu em alguns momentos pão de queijo. Falou: me traga um pão de queijo, que eu estou com fome. E algumas castanhas, tinha muita castanha do Pará ali, então ele ficava mastigando castanha do Pará e pão de queijo. E volta e meia trazia um chá para ele, um chá de ervas, uma espécie de energético para ele segurar, porque ele já está com quase 70 anos. Né? Então, mas ele foi espetacular ali. Ou seja, vocês deram ali uma espécie de estrutura institucional, legal, né? Mas o Stedley sabe, né? Aliás, é o compromisso com a verdade. Quer dizer, tudo que ele fez ali são respostas muito espontâneas. Ô, Ney, depois vocês saíram para jantar, né? Sim, fomos comer galeto com polenta, coisa de gaúcho. Que beleza, galeto frito com polenta. É uma galeteria lá em Brasília. E aí foi todo mundo ali da assessoria e os deputados federais. Foi um jantar. Super. Frango com polenta, pensa. E radite, né? E verdura, salada, né? Alface, essas coisas. E veja que essa curiosidade do Roberto Podival ser advogado do Salles. E o Roberto falou: seu Salles. Agora, eu até achei, viu, Strozak, o próprio Salles, que é uma figura que a gente abomina pelas ações e tudo mais, ele foi super educado ali também, né? Ele pagou de ignorante em algumas situações, mas assim, todo mundo foi muito respeitoso ali. Eu não sei se teve algum momento mais acirrado ali, que você se lembra, não? Teve quando um deputado do Espírito Santo falou: seu Stedley, você é a vergonha dos italianos. É um deputado que me parece que tem uma origem italiana, do Espírito Santo, e muito católico.
um católico assim até a unha do pé. Mas o deputado acabou esquecendo de que o João Pedro tem um título recebido lá na comunidade onde estão os estédiles na Itália. E para desespero do deputado, o João Pedro já esteve 3 vezes com o Papa. Então ele dizia, seu João Pedro, você é maldição, a Igreja Católica te rejeita, você é a vergonha dos italianos. Mas a realidade é que o João Pedro tem um título concedido por uma comunidade na Itália e pelo Papa foi recebido 3 vezes. Então, na verdade, a vergonha dos italianos e quem não gosta muito é ele. O Stedley falou que foi recebido 3 vezes pelo Papa para ele? Não, teve essa... Depois quem tratou deste assunto foi o Reinaldo Azevedo. Verdade. Que daí procurou as informações na Secretaria do Movimento, falou, olha, me informe aí quantas vezes o Stedley esteve com o Papa aí e tal, enviaram as fotografias e essa concessão de um prêmio lá da Itália para o João Pedro. Você sabe, Ney, quando eu entrevistei o João Pedro no Prerrogativas, aliás, foi uma entrevista fantástica, você deve ter assistido, né? Eu falava para ele assim, né? Porque o MST é um dos movimentos mais importantes do mundo e você é um dos líderes mais respeitados do mundo. Ele falava assim, Conde, não fale essas coisas. Isso tira a nossa mobilização, porque ele sabe disso, né? Quer dizer, o MST é muito respeitado, né? No mundo todo, mas ele não pode falar, porque senão as pessoas ficam se achando, né? A última bolacha do pacote. E essa mudança, inclusive os publicitários falam que o MST é um grande caso para estudo, porque até a pandemia o MST era uma espécie de ninguém gostava muito, porque o MST é muito ligado e agregado à ideia da invasão, da ocupação de terra, da violência e tal. Mas vem a pandemia e as pessoas ficam impedidas de saírem de suas casas para ir trabalhar. E a periferia das grandes cidades e das pequenas e médias cidades foi onde a pandemia mais desgraçou a vida do povo. E os assentamentos e acampamentos se deram conta, bom, nós temos abóbora, feijão, arroz aqui e mandioca. O povo está passando fome ali. Vamos organizar uma cozinha comunitária ali na cidade e todo dia a gente leva abóbora, mandioca, arroz e feijão e às vezes uma carne e vamos fazer o almoço para a comunidade. Então, em todas as pequenas e médias cidades, teve cozinha comunitária próximo aos assentamentos. E as televisões locais, em algumas inclusive filiadas à Rede Globo, começaram a se dar conta dessas cozinhas comunitárias. Então, em Cascavel, no interior do Paraná, Londrina, no interior do Paraná, Recife, Pernambuco, Belém, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, as redes de televisão e rádio começaram a dar essas notícias. Depois que a notícia saía no jornal local, o jornal estadual também divulgava essas matérias. De modo que em 12 meses, várias e várias experiências das cozinhas comunitárias foram levadas ao ar. E durante a pandemia ocorre essa mudança da percepção da sociedade com relação ao MST. Quando termina a pandemia, o MST é visto, bom, primeiro como grande produtor de arroz orgânico, porque o Lula na campanha disse isso em rede de televisão nacional. E as cozinhas comunitárias. As cozinhas comunitárias foi o que alavancou essa nova imagem do MST. Porque o assentado falou, o povo está passando fome. Eu tenho abóbora, mandioca e carne aqui. Vou levar. Desculpa, Ney, te interromper, mas assim, antes da pandemia, eu já senti o MST com a marca assim, muito, muito forte na cena. Sabe essa cena das marcas mais poderosas do Brasil? Aí aparece lá Omo, não sei o quê, Globo. Para mim, o MST está dentro disso, embora ele seja de outro processo, né? Dizer também, antes da gente estar terminando aqui, Ney, dizer o seguinte, eu fiquei surpreso, porque até o Jornal Nacional, depois, acho que foi pela primeira vez, ele fez um elogio ao MST, né, abertamente, assim, começou o governo Lula, você teve uma ação do MST
em algumas localidades, ocupações, né, democráticas, como sempre o MST faz, e a mídia veio com muita... Parece que a mídia estava desatualizada, ela não entendeu que o MST estava em outro patamar e atacou muito fortemente. Infelizmente, não vai dar para a gente aprofundar esse tema aqui, mas eu só queria deixar registrado. Você volta aqui, hein, ô Ney? Você vai voltar, né? Olha, a Mariluce Rossi está dizendo aqui, CPI do MST foi delícia, quem gosta de aula teve os melhores. Eu, quando eu fico meio triste, assim, sabe, meio deprimido, eu vou lá, coloco na CPI do MST com o Stedley, aí eu melhoro na hora, viu, ô Ney? Ô Ney, eu não posso deixar você ir embora sem falar desse acordo do MST com a PUC, com a Escola Florestan Fernandes. Conta pra gente. Um convênio onde a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, também conhecida como PUC São Paulo, estabeleceu um convênio com a Escola Nacional Florestan Fernandes, a NFF, que fica lá em Guararema, aqui em Guararema, cerca de 1 hora de São Paulo, onde, neste convênio, a PUC cederá bolsas de estudo na graduação, bolsa 100% para militantes que estão cadastrados e participam das atividades da Escola Florestan Fernandes. Então, são filhos de camponeses do Brasil inteiro, que de um jeito ou de outro estão ligados a Florestan Fernandes, e que daí, por dentro desse convênio, desde que esse camponês, esse filho de camponês, consiga aprovação no vestibular, aprovado no vestibular, ele terá a bolsa de estudos concedidos pela PUC, em todas as áreas do conhecimento humano, medicina, direito, história, filosofia, pedagogia. Então, é um grande passo de uma universidade das mais respeitadas do Brasil, que tem uma capacidade de formação intelectual gigante. Então, a atual direção da PUC, em especial o padre Rodolfo, falou, olha, nós precisamos colocar esse capital, essa capacidade de formação intelectual a serviço dos movimentos populares. Como fazer isso? Já que o MST não tem CNPJ. Bom, tem a Escola Florestan Fernandes, que tem um compromisso histórico com os movimentos populares. E aí a Florestan, então, acompanha os estudantes, passou no vestibular, é feito um pedido, a PUC analisa, enfim, o perfil do candidato, estando e se enquadrando dentro dos critérios, terá a bolsa de estudo. Sábado agora será assinado esse convênio ali na PUC, aqui nas Perdizes, em São Paulo. E é um grande avanço para os camponeses. Que coisa bonita. As pessoas que se interessarem por esse convênio e tudo mais, participar, você recomenda aí aonde? No site do MST, da PUC? No site do MST, a Associação dos Juízes para a Democracia também publicou essa informação e também nós colocaremos no site do MST essas informações aí. Evidentemente que são bolsas para as pessoas que têm uma ligação de militância com os movimentos populares. E para nossa sorte, não apenas a militância do MST. A PUC compreendeu que também os movimentos de luta dentro da cidade, desde que tenha uma ligação com a Florestan Fernandes. Então, movimentos populares da cidade e do campo. Então, é um grande avanço para o conhecimento humano. Gente, Ney Strozak aqui no Giro das 11, a Jeane Nogueira está falando, Ney, sou farmacêutica, trabalho com plantas medicinais, como posso contribuir com o MST? Acho que eu recomendar a Jeane aí no site, né? Mandar um e-mail lá, que está tudo lá, né? No site do mst.org.br. Que é um site belíssimo, super navegável, super bonito.